Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. E o assunto de hoje é o STF, Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, guardiã da Constituição. Olha só, supremos erros, decisões inconstitucionais do STF. Trata-se de uma coletânea lançada em forma digital pela editora Fundação Fênix. Ela foi escrita por Antônio Jorge Pereira Júnior e Milton Vasconcelos da Silva. E hoje eu estou na companhia aqui nos estúdios da Record News de Antônio Jorge Pereira Júnior, a quem eu agradeço já a presença no nosso programa. Boa noite, professora. Boa noite, Paulo. Satisfação estar com você aqui essa noite, compartilhando com os colegas essa reflexão. Eu vou iniciar a nossa conversa antes de entrar exatamente nesse trabalho, que eu estou curiosíssimo para saber sobre esse trabalho realizado por você e pelo seu colega. Eu vou iniciar lhe perguntando sobre um assunto bem pontual e bem atual. Ontem, dois ministros, Fachin e Moraes, foram até o Planalto convidar o presidente Bolsonaro para que participasse de uma visita protocolar, para que participasse da posse no Tribunal Superior Eleitoral. E foi um burburinho por causa do tempo que ficou, 9 minutos, porque não falaram, porque falaram pouco, porque não falaram quase nada. Isso tudo, na verdade, na minha concepção, não é uma notícia. Porque isso não passa de um registro, de uma visita protocolar ou até de um convite, sem precisar a presença. Mas no clima que nos encontramos, é por essa razão que nós chegamos a essa situação? Bem, Paulo, como você bem aponta, também me parece que não é uma notícia, é um fato. E realmente chegamos a uma situação delicada no nosso país, em que há um tipo de oposição entre instâncias de poderes que deveriam trabalhar harmonicamente, cada um dentro do seu âmbito de competência. O que a gente nota, na verdade, no Brasil, é que o STF, que era para ser, vamos assim, o órgão principal do poder judiciário, que é o poder, digamos assim, pacificador principal, por essa razão está atribuída a ele uma série de poderes e uma série de ausência de controles, porque se esperava exatamente que houvesse tal prudência e tal cuidado para zelar, né, por esse respeito máximo. Infelizmente, percebe uma escalada de atos que eu tenho chamado, até nos escritos que eu tenho feito, autoritários, para além do ativismo que poderia ser legítimo até. A gente nota, infelizmente, um tipo de assunção de poder que extrapola. Então, acaba esgarçando aquela relação que deveria ser harmoniosa, né? A despeito eventual do temperamento do presidente da República, de falhas que ele possa ter no seu modo de ser, né? Esse órgão chamado STF era para se colocar muito acima, né, desse tipo de situação de gerar atritos. Então, a gente nota que realmente é um clima tenso. Infelizmente, a gente nota isso, a população percebe, né? Temos acompanhado a cada ano que passa, ano passado aquelas manifestações do 7 de setembro também. Por mais que tenha aqui a parte da mídia descrever como sendo um ato golpista, antidemocrático, não é o que se percebia nas ruas, efetivamente. Então, tem que criar uma narrativa para esvaziar uma manifestação popular, que, no fundo, a meu ver, é um clamor do povo para que o STF volte a ser Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes os ministros não julgam que a intenção deles seja ruim, mas acabam usando de um poder, né, para tentar fazer um certo conserto na percepção deles, que não lhes cabe, nem por poder constitucional, nem por competência dada pelo povo a eles. Então, realmente, aquela cena de ontem, né, a narrativa como se coloca, né, era mais ou menos protocolar. Né? Não haveria. O melhor fosse outro espírito, né, que estivesse acontecendo no nosso país. Né? Mas você descreveu muito bem, né? Acho que não é uma notícia em si própria, aquele fato, né? É uma situação que mostra que há um clima tenso instalado, né? E digo novamente, esse clima tenso é sobretudo, não tanto, me parece, pela provocação eventual do chefe do executivo, mas sobretudo pela reação que a gente tem notado em alguns ministros que entraram no órgão
estavam acostumados a ter uma ação muito mais política fora dali, e ao chegarem ali, optaram por usar aquele poder que não tem essa finalidade, mas para fazer movimentação no tabuleiro da política. Então, a gente está sentindo um pouco esse desconcerto. Agora, professor, eu lhe pergunto o seguinte, o senhor até colocou em relação ao 7 de setembro do ano passado, que foi considerado um ato contra a democracia. Será que um ato contra a democracia não seria instituir um inquérito inconstitucional, considerado até por um colega como o inquérito do fim do mundo? Exatamente, tem toda a razão. O próprio ministro assim nomeou, né? O ministro Marco Aurélio assim falava, e realmente isso acontece, né? Você mencionava, né, a obra que eu tive a chance, né, a alegria de coordenar com o professor Milton, né, Gustavo, da Faculdade Estadual do Piauí, e, na verdade, é uma coletânea de artigos de jurista do Brasil inteiro, com prefácio do ex-presidente Michel Temer, um artigo do professor Elisandro Martins, do Lênin Streck também, e vários outros profissionais do direito estão preocupados com esse tipo de ação abusiva da Suprema Corte. E ali, de fato, há 2 artigos tratando do inquérito das fake news, que é um abuso sem tamanho, né? E me parece até que é um abuso tal que vai, né, gerar um precedente, um histórico para a Suprema Corte, que ao longo do tempo, no futuro, vão se olhar para trás e vai falar onde se colocou o respeito à Constituição pelo aquele que era o guardião. Então começa realmente ali. Basta lembrar, né, Paulo, que esse inquérito começou, vamos lembrar um pouquinho até a situação dele, começou por uma vedação do antagonista, né, em matéria que acusava o ministro Dias Toffoli, né, de receber verbas não lícitas, não corretas, né? E aí se impediu que a revista fosse distribuída, por exemplo. Começou por aí as fake news. Depois já passou para outras funções. Mas desde então se notava que um abuso, né, realmente é inegável nessa peça. Qualquer jurista de bom senso percebe isso. Então, ainda que alguns tentem advogar que possa servir esse inquérito, como sempre acontecer certos arroubos, eventualmente de natureza, né, que se julgam alguns fatoriais, jamais o meio seria esse para fazê-lo. Porque não é essa a função da corte, muito menos do inquérito, conforme está previsto. Por exemplo, a gente sabe, o inquérito é para fatos acontecidos no recinto do STF. Então, fizeram a interpretação extensiva que todo mundo virtual é recinto do STF. Não faz o mínimo sentido. Então, realmente, há um abuso interpretativo, né, há uso, né, de poderes delegados pela Constituição à Suprema Corte, que está sendo extrapolado da função. Então, a gente assiste, né, é fato. Isso é inegável, mais que alguns queiram defender, porque gostam dos efeitos intimidatórios que tais atitudes podem ter contra oponentes políticos, de rigor, jamais poderia a Corte tomar essa posição. E ainda mais a Corte, depois, colegiadamente, a confirmar esses atos, que torna mais grave ainda. Cheguei a escrever um artigo que eu falava dos atos institucionais do STF. Porque se a gente voltar lá para a época dos atos institucionais, anos 60, do governo ditatorial, se dizia que era importante para proteger a democracia. Então se abusava sobre liberdade de expressão, né? E se abusava sobre competência de outros poderes. O que faz o STF hoje? Não é exatamente isso? Então a gente nota que muitas vezes tem atos institucionais da Suprema Corte. Não cabe ela fazer isso, porque ela é guardiã. Então tem uma posição muito mais discreta, né, muito mais contida na manifestação e uso dos poderes. Então, por isso, né, a gente nota que, de fato, a gente tem que pensar como vai se interromper esse ciclo. Porque um outro órgão que poderia tomar uma providência para, talvez, vamos dizer assim, pelo menos intimidar o Senado Federal, né, acaba também se omitindo. E a gente sabe que, infelizmente, essa omissão se deve muitas vezes por um desejo de evitar a retaliação por tipo de processos que estão nas mãos dos ministros, tanto no STF quanto no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, é uma situação dramática. A gente percebe que é um tipo de... A impressão que dá, a população percebe, vários juristas, ao analisar o fato, tentam interpretar que só pode ser isso, um tipo de congelamento da atitude de reação, né, do Congresso Nacional perante certos abusos, que serão intoleráveis, inadmissíveis, em outro contexto, e que acabam sendo, de certa forma, como que passando adiante esses abusos da Suprema Corte em razão desse medo de retaliação, né, que os parlamentares acabam tendo da Corte Suprema. Agora, desculpe lhe interromper, professor, o senhor falou que tem o Senado para fiscalizar, e o Senado realmente está omisso ou amedrontado,
porque ali é o legítimo, uma mão lava a sujeira da outra. A sensação que passa, porque um protege o outro, na verdade, para se proteger, embora o Supremo se sinta absoluto, o Supremo se sinta intocável. Agora eu lhe pergunto o seguinte, quando e há quanto tempo, ou seja, em algum momento do Brasil, nós tivemos um STF se comportando dessa maneira? Porque eu ouvi uma vez, eu queria até lhe colocar isso que é importante, eu ouvi uma vez de um ministro de um outro tribunal, me dizendo o seguinte, num jantar o ministro Fachin comentou que foi extremamente importante a abertura desse inquérito, tocado pelo Alexandre de Moraes, para conter e para frear o que vinha acontecendo, porque senão ninguém ia segurar mais nada. Segurar o quê? Os desmandos deles? Ou segurar exatamente o que ele falava, né? Agora, eles consideram que eles estão corretíssimos. Pois é, isso é muito grave, né? Porque, na verdade, ninguém é bom advogado em causa própria. Se o STF se sente atacado, ou os ministros enquanto tais, o órgão próprio para mobilizar o poder judiciário é o Ministério Público Federal, não é o STF. Esse fenômeno esdrúxulo, que o próprio ministro Marco Aurélio comentava, né? Essa fake news, né? O inquérito em que o STF é o acusador, é o julgador, é o investigador, isso contraria frontalmente a Constituição Federal, os princípios. Então, quando o ministro Fachin admite e fala dessa forma, é uma pena, porque, na verdade, eu imagino o ministro Fachin em outros tempos, ele diria que isso é um abuso. Então, agora, investido na posição, inserido dentro do tribunal, ele faz uma afirmação, me parece até corporativista nesse contexto, para tentar salvaguardar. Né? É compreensível que cada um queira ali defender a sua própria vida, defender a sua própria reputação, né? Mas para fazê-lo, que o faça da forma correta, desde que os órgãos republicanos, que têm que proteger o STF de abusos, o façam. Não o STF ir adiante. A gente nota essa escalada de abuso em que o próprio, né, ainda anterior chefe, né, da Procuradoria da República havia dito que não poderia prosseguir. O ministro Alexandre prossegue, vai adiante, atropela a autoridade do Ministério Público Federal. Né? E aquelas atitudes, várias pessoas acusadas não tiveram acesso às acusações. Então, tem várias situações concretas de abuso que é um show de horrores. Se tudo isso fosse apresentado internacionalmente, fato a fato, os abusos que acontecem, né, eu não tenho a menor dúvida que o nosso STF seria julgado, culpado por abuso de poder em várias instâncias internacionais. Né? Até porque, como é o órgão que, de certa forma, tem que atuar por último, para que eu possa, inclusive, advogar em tribunal internacional, tem que mostrar que eu esgotei os meios internos. Ora, o próprio STF, uma vez que as ações dele, né, já estão no tribunal da cúpula, ele esgota. E é por isso que essa perplexidade, eu vou recorrer a quem? Então, é um abuso realmente de tornar muito forte. Então, é uma pena que o ministro Fachin faça uma declaração como essa, porque ele está usando exatamente aquilo que nós sempre combatíamos no passado, dizendo que é um ato de abuso de poder. Ainda mais ficando como se os fins legitimassem esses meios inconstitucionais. Né? Então, pois não. Eu estou interrompendo, desculpe, mas eu não quero perder a oportunidade de lhe perguntar, que é importante. O professor, o seguinte, em relação ao outro fato que a gente colocou agora também, eu acabei fazendo várias perguntas numa só, que é se o STF já foi ativista da forma como ele está sendo atualmente. Isso não é uma coincidência de que durante os governos petistas foram nomeados 17 integrantes dos 11 e, de repente, o STF mudou a cara dele e perdeu até o respeito? Parece ser uma questão que se coloca. Né? Agora, eu prefiro entender que o que se nota hoje, eu usava essa expressão, mais do que ativismo, é um autoritarismo. E aí sim, concordo com você que às vezes a ideologia pode levar as pessoas a quererem justificar suas atitudes para fazer prevalecer a sua opinião, né, atropelando mesmo aquilo que seja democraticamente, né, majoritariamente, né, pensado pela sociedade brasileira como não sendo a que deve prevalecer. Né?
Então, podemos fazer essa conexão que colocar, eventual, talvez, uma indicação por governos anteriores com um tipo de pensamento. Mas eu prefiro focar até mais do que isso, porque ainda que fosse assim, se os ministros mantivessem aqueles requisitos de acesso à Suprema Corte, quais são eles? Reputação ilibada, notável saber jurídico. Né? Mas, no entanto, a gente percebe que há um descalabro na conduta mesmo, entende? Então, ou seja, eu não imputaria, portanto, exclusivamente ou majoritariamente, de modo predominante, até a moldura, digamos assim, ideológica dos partidos que anteriormente escolheram esses ministros. Porque eu acho que aqui é realmente uma falha de conduta. Né? Que houvesse tais ministros podem manter a sua opção ideológica, se quisessem. O que não é admissível é uma conduta antiética no uso do poder pelo que estão administrando. Isso poderia ser feito por gente nomeada, né, por um partido com uma linha ideológica diversa da atual. Né? Então, pode ser que a ideologia favoreça. Por quê? Porque, de certa forma, a gente sabe que, em boa medida, né, o PT perdeu espaço político pela questão de corrupção, pela falta de respeito à ética. Então, curiosamente, a gente notou que houve um desmonte até da Lava Jato, infelizmente do próprio STF, para querer recompor um cenário político de enfrentamento do atual governo, né, e acabou, me parece, ultrapassando as medidas éticas que poderiam os ministros terem, né, tomado. Infelizmente. Né? Então, ou seja, o tal do discurso do ódio que se fala tanto contra o governo, na verdade, para mim, quem gera mais ódio, quem trabalha por ódio, é quem não respeita o status quo estabelecido pela democracia, isso sim, né? E por uma raiva interior, acaba como que cancelando princípios éticos fundamentais para a administração do poder. Então, por exemplo, esse exercício de sempre mandar a autoridade máxima do Brasil responder em pouquíssimos dias e pouco tempo. Como se fosse um garoto que está mandando uma ordem a ele. E atendendo o quê? Demandas de partidos de oposição. Né? Então, mais do que até, talvez, focar que isso venha de uma base ideológica, como se fosse um pensamento concreto, né, vinculado ao antigo, né, partido governante, eu posso pensar que é uma falta de postura, uma falta, né, de conduta, de reputação, uma falta de ética na postura. Que ele não poderia administrar isso. Ainda que ele tivesse a opção ideológica dele, ele não poderia usurpar poderes que não lhe foram dados pela Constituição. Infelizmente, me parece que isso acaba acontecendo hoje. Novamente, e na cabeça deles, talvez, pense até que estão fazendo uma boa coisa, uma boa intenção. Mas já tem um ditado popular, a boa intenção não é suficiente. E ela não legitima, ela não corrige abusos de poder. Né? Então, talvez, tentando responder a sua pergunta, o que eu poderia eventualmente pensar é que, eventualmente, certas pessoas que são, digamos assim, orientadas por um afã ou por uma perspectiva mais progressista, ideologicamente falando, não deem o devido respeito, atenção à ética, efetivamente. Nesse contexto, sim, poderia pensar que podia vincular. Né? Mas nem todas as pessoas que são progressistas têm essa conduta também. Então, por isso que só fechar em bloco, né, associando como se todos fossem assim, talvez não fosse correto da minha parte fazê-lo. Eu prefiro pensar na postura mesmo, né, moral, de quem está hoje ocupando espaço ali dentro, que está usurpando de poderes, que está ultrapassando limites, que não deveria fazê-lo, até porque é o guardião. Eu fico que dar mais exemplo no respeito aos poderes que foi recebido, porque não é dele, ele é apenas um gestor em prol do bem comum. O que nós exatamente hoje é um tipo de particularização, de privatização para si, para o seu ideal, para a sua pretensão política e manipulação desse poder. Isso poderia acontecer também contra o aspecto político, que também estaria errado. Né? Me parece, portanto, que é mais um desvio ético efetivo, né? Pode ser que seja estimulado mais facilmente por linha ideológica, mas eu acho que tem mais a ver com a conduta das pessoas que estão ali. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo, é rapidinho, a gente já volta, que eu queria que o senhor me falasse sobre o CNJ. O Conselho Nacional de Justiça que foi criado e a Constituição colocou o CNJ abaixo do STF. Como é que ele vai fiscalizar o STF? A gente volta daqui a pouquinho com o professor Antônio Jorge Pereira, que está aqui no Conexão ND, falando sobre os erros do STF. É rapidinho.
Esse é o Conexão ND e hoje eu estou recebendo o professor Antônio Jorge de Pereira Júnior, um dos autores da coletânea Supremos Erros, Decisões Inconstitucionais do STF. Professor, como eu falei agora há pouco, antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, o Conselho Nacional de Justiça foi criado para fiscalizar e evitar abusos e atropelos da magistratura. Só que, de repente, ele foi colocado na Constituição abaixo do STF e o presidente do Conselho é o presidente do STF. Então, nunca vai chegar aos ministros do STF. Paulo, aí é uma coisa interessante a gente notar o seguinte, o CNJ realmente era um órgão, teria uma competência primordialmente administrativa, né? E novamente, na confecção dele era impensável que fosse necessário, inclusive, alguma atitude contra a Suprema Corte Federal. Tanto é que, novamente, no processo de impeachment eventual, né, para poder defenestrar algum ministro da Corte, é levado pelo Senado. O CNJ não tem um poder, não foi dado ele esse poder exatamente de fazer revisão do STF. Não se imaginava que chegaria ao que estamos assistindo na atualidade. Tudo isso, né? Porque no próprio STF, quem vai ocupar a posição ali, e que tendencialmente todos que são indicados vão se tornar um dia o presidente do Poder Judiciário, ele passa pela escolha de dois poderes, sim, representativos, executivo e legislativo. Então, de igual autoridade que é encaminhada para a Suprema Corte seria aquela que, sem dúvida, era para ter a maior compostura ética, maior respeito pelas funções, maior obediência à Constituição Federal. Então, nesse contexto, quando se pensou no CNJ, não se imaginava que a gente chegaria a ver o que se assiste hoje, né? Então, talvez, Paulo, por isso, né, que a legislação, né, a montagem do CNJ não previa um tipo de controle do STF, mas a gente hoje sente uma certa falta disso, né? Quem vai controlar o controlador? Por exemplo, a ideia da reputação ilibada e a ideia também, né, no caso, do notável saber jurídico, né, são requisitos de acesso à Suprema Corte, mas de rigor são requisitos de permanência. Não faz sentido eu pensar que o ministro da Corte, que demonstra pela sua atitude, né, que não tem, né, digamos assim, a reputação, a moral adequada, ou que não demonstra o notável saber jurídico, permanecesse ali. Até porque isso daí evita a liceidade do cargo na função. Então, por isso, deveria realmente o nosso Senado tomar uma atitude. Então, realmente, o CNJ, como está feito hoje, você bem lembrou, o presidente do CNJ é o presidente do STF. Seria exatamente que é a pessoa mais composta. O drama que a gente nota, o próprio CNJ acabou sendo hoje, um órgão, muitas vezes, nessa matéria de juízo próprio STF, né, ficou refém também da situação pelo modo como se procede a própria constituição daqueles que são indicados para ocupar o cargo ali, né, que equivale a ministro do próprio CNJ também. Então, realmente, a gente não tem, né, essa possibilidade, né, pelo CNJ fazer esse controle. Infelizmente, né, está pensado para outros tipos de ação dos magistrados que não o STF. Não foi pensado à época que seria oportuno, necessário criar um fiscalizador, que não o próprio povo, mediante o Senado, a mais para o STF. Agora, outro ponto que eu queria lhe colocar, voltando para a nossa primeira pergunta. Edson Fachin está no TSE. Alexandre de Moraes vai assumir também no TSE, mais próximo às eleições, em agosto. Edson Fachin fica durante a campanha e Alexandre de Moraes fica no momento de votação. Nós temos Edson Fachin, que fez campanha para Dilma Rousseff. E nós temos um Alexandre de Moraes que abre inquéritos contra conservadores e apoiadores de Bolsonaro. Porque quem ameaça a família Bolsonaro de morte, ele não faz nada. Quem vai contra a presidência da República, ele não faz nada. Mas qualquer manifestação que demonstre insatisfação com o STF, ele se manifesta rapidamente, e além de ele ser o julgador, tudo aquilo, ele é o carcereiro. Infelizmente, você tem razão, a gente tem assistido isso. Por mais que se tente esconder, digamos assim, uma parte da mídia parece que está como que encantada com o projeto de evitar que o tal governo possa ser reeleito. Em razão disso, estão como que jogando várias formas que contrariam para o papel da imprensa. Eles tentam te acusar os abusos, mas a imprensa só acusa, ou só levanta hipotéticos abusos de um lado, não do outro. Infelizmente, ela acaba se perdendo. Tem toda a razão, fica algo realmente estranho.
né? Mas isso está chegando no povo, professor? O povo está percebendo isso? Ele sabe o que é um STF e qual é a interferência que ele está tendo? Eu tenho a impressão, Paulo, que pelas mídias, pelas redes sociais, né, vamos chamar assim, que não são os espaços oficiais da imprensa, o Instagram, o WhatsApp, o próprio, no caso, também o Telegram, são caminhos para levar a comunicação. Eu acho que há uma boa, digamos assim, rede de comunicação que tenta informar as pessoas sobre isso. Infelizmente, também a gente percebe que está sendo feito um trabalho, e aí que está essa ação que parece mais política do que jurídica, da Suprema Corte, infelizmente, e do TSE também, de tentar evitar que tais ferramentas, qualquer nação democrática, em nenhum lugar do mundo, o WhatsApp, o Telegram sofre esse tipo de pressão que se sofre no Brasil. Por quê? Porque não está exatamente sendo uma ferramenta em favor daqueles que querem gerar um tipo de assunção ao poder, de determinada linha, me parece ideológica, né, contrária à que está presente. Então, eu tenho a impressão que chega a população, boa parte, né? Agora realmente vai ser algo que, por isso que também já se faz, né? Quem pensa de modo diferente, quem pretende ter essa liberdade de expressão opinião, está adentrando em vários canais paralelos, além do WhatsApp, Telegram e outros mais, para poder amanhã, acontecendo eventualmente um ato, novamente, autoritário, por parte do judiciário, de cortar esses veículos de comunicação populares, né, possam ter por onde se comunicar. É algo realmente muito triste, né? A gente percebe que está acontecendo isso. É Mas preocupante, né? já está sinalizando para isso. Está sinalizando. Essa história do inquérito da fake news é até para desqualificar as redes sociais, dizendo que ali só tem mentira. E aonde não tem mentira é onde eles têm controle. Exatamente. O que é lamentável também, por quê? Porque todo o âmbito da política é um âmbito muito, boa parte daquilo que é opinável. Tem que respeitar a opinião dos outros, ainda que eu discorde delas. A gente nota que as atitudes do ministro incentivam uma conduta de ódio e retaliação a quem não pensa da forma que eles querem que seja pensado. Então, isso que é o mais grotesco, me parece, que a Corte Suprema tem a posição de discreta, de respeito, de tutela de todas as opiniões, igualmente, e não é o que acontece. Aquela velha já se falava, né, a velha ideia de estar se criando ali como se fosse a Suprema Corte vai dizer o que é verdade e o que não é. Ela que define. Não pode, não é a competência da Suprema Corte fazer isso. Agora, no momento em que anulam as condenações do ex-presidente Lula, no momento em que o ministro chora e faz uma apologia aos advogados de defesa do ex-presidente Lula, no momento em que colocam Lula na rua ele não vai, né? No momento em que colocam ele à disposição para disputar a eleição, eles não cometeram ou não alimentaram a impunidade e um sentimento de insegurança no país? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que pessoas como você e eu, milhares de brasileiros também que assistem a situação, muitos que sabem que é exatamente isso, acabam se rendendo novamente, porque entendem que essas medidas vão favorecer um projeto de alteração do poder. Então acabam cedendo, de certa forma, né, o que seria inadmissível um cidadão, né, mas porque no cálculo político lhes parece que isso vai favorecer a alteração do quadro político atual. Infelizmente, usando como que a máxima que os fins ficassem os meios, e não é correto. Todo precedente que a Suprema Corte acaba gerando por esse ato abusivo, né, é como um bumerangue, vai voltar de modo muito pior contra a República. Né? Porque amanhã quem vier entrar no poder, se tiver uma sanha realmente autoritária, né, vai, de certa forma, poder escorar-se em vários atos, né, e até se inspirar, né, naquilo que o próprio STF já fez. Né? Então, eu concordo com você, tenho a impressão que tem realmente essa questão do abuso, que está presente, temos que atuar como cidadão, né, tomar uma atitude, e tentar, respeitando sempre a autoridade da Corte, em sentido de respeitar a autoridade da Corte. O STF é importante e necessário. No entanto, a gente fala que a conduta dos ministros é que está desvairada, extrapolou os limites. Então, se há uma pressão social para que eles possam voltar, né, a se comportar como no passado fizeram, a se limitar à sua autêntica competência, ao seu poder constitucional, o país vai, de certa forma, encaminhar-se naturalmente com um processo democrático autêntico. E esse ato de desfazer tudo que foi feito da condenação pelo judiciário inteiro, né, a gente sabe, por isso você fazer menção, que chorou até diante da defesa, né, ele não veio de uma carreira, né, como juiz. O ministro Fachin não vem de uma carreira como juiz. O Alexandre de Moraes não vem de uma carreira como juiz. Todos eles já atuaram como advogado. Todos eles têm uma opinião política, todos eles estão vinculados
um tipo de caráter partidário. Quem teve a carreira de juiz ficou mais longe desse tipo de atmosfera, é óbvio. Eles não, ao contrário, participaram da construção de posições políticas concretas. Penso que é lamentável, deveriam cuidar mais com rigor, de ter uma postura mais, vamos dizer assim, discreta na sua posição. É ao contrário, eles se julgam mais ainda autorizados a abusar do poder. Infelizmente, a gente nota isso. Então, oxalá eles voltassem à competência técnica e à competência constitucional, para poder respeitar aquilo que a Constituição lhes atribui como dever e competência. Mas a gente percebe que não. Agora, lhe ouvindo até aqui, dá até um frio na barriga, porque, na verdade, a gente olha para todos os lados e não vê quem poderia vir para resolver esse problema. Porque eu acho que pior do que o STF é o Senado, que é o Senado que vira as costas, faz que não vê, sabe, faz que não vê até para se proteger de ilicitudes, não, e nunca de se proteger do país. Qual é a solução que a gente tem, professor? Pois é, né? Realmente essa é uma pergunta que vai 1 milhão. Mas eu tenho a impressão que, no caso, para a gente ainda, a melhor solução vai ser as eleições. As eleições, a comunicação, né? Realmente buscar que as pessoas que percebem que está acontecendo esse descalabro, né, esses abusos, né, possam manifestar no voto, efetivamente, né, que não concordam com esse tipo de postura. Acaba sendo isso. E, por lado também, de quem pensa, como nós, no caso, que é um descalabro, que é um equívoco, também não deixar se encantar por uma postura de ódio em relação às outras pessoas que pensam algo diferente. Respeitá-las sempre, né? Mas, ao mesmo tempo, mantendo, né, essa percepção de que acontece algo anômalo no nosso país. Eu dizia, o STF parece que já ultrapassou há muito tempo o ativismo, entrou no autoritarismo judicial. É outra coisa que a gente está assistindo, né? Por exemplo, ativismo judicial, o STF, nosso livro, né, dos Prêmios Erros, inclusive, todos podem acessar esse livro, é uma obra gratuita, financiado pela CAPES também, então está gratuito, pode pôr no Google. Prêmios Erros, decisões confiáveis do STF, vão poder acessar diretamente o livro. Então, ou seja, ali tem vários casos em que o STF, quando praticava o ativismo, já se equivocava. E alguns casos em que esse ativismo se juntou, esse autoritarismo político. O ativismo que havia também exacerbado acaba adentrando em seara de competência do legislativo e do executivo. Isso se acentuou no atual governo, por uma postura realmente política e ideológica contrária ao mandatário que está diante da presidência da República. Que, a despeito de todos os defeitos que tenha, que possa ter, foi eleito democraticamente, inegavelmente. Né? E, a despeito disso, tem posições e opiniões que concordam com milhares de brasileiros que me elegeram em matéria, né, vamos chamar assim, conservador, e devem ser respeitados. Então, a gente percebe que há uma tentativa de alguns ministros ali que têm um pensamento progressista, contrário a essa perspectiva, né, até de manipular, de certa forma, o seu poder, o poder do STF, para poder, digamos assim, desgastar o máximo possível, até ressuscitando, digamos assim, um adversário político, o cenário atual, para fazer oposição. Né, de agora, modo o senhor acha que o que vem acontecendo no STF está provocando no meio jurídico, juristas, advogados, juízes, provocando uma certa indignação e uma certa até vergonha? Eu não tenho a menor dúvida que isso acontece, a menor dúvida, né? Tem vários amigos que são do judiciário, bons juízes, em posições diversas, né? Que de fato ficam escandalizados com o que está acontecendo. Muitos desses, prudencialmente, né, não vão vir manifestar sua opinião, porque sabe também o tipo de retaliação que acontece, né, no próprio judiciário, infelizmente. Mas a gente percebe isso, e cada vez que mais evidente. A própria Polícia Federal, né, há uma delegada, a delegada Denise, está na mídia, né, que é, digamos assim, a acólita do ministro Alexandre de Moraes. Então fala, Polícia Federal vai estar à oposição. É sempre ela. Então vários membros da Polícia Federal ficam escandalizados com o que tem sido feito, de abuso de poder. Não é a Polícia Federal que faz. É alguém que está ali, que está na posição, e assim é relatado pela mídia, que está partidário desse tipo de operação também, será a Polícia Federal. Infelizmente, a gente sabe que não é exatamente assim que a maior parte da Polícia Federal atua ou pensa. Então, por isso, esses profissionais todos que notam que há um abuso, que têm uma postura, digamos assim, mais correta com relação à fidelidade das competências que devem ser observadas, estão se indignando. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Isso acontece, né? Oxalá o STF normalmente volte para o que deveria ser. Né? Cada ministro põe a mão na consciência, né? Recue esses abusos. Agora, como parece bem às vezes uma bolha,
uma bolha também que está próximo elogia, e esses manipuladores também ideológicos incentivam essa atitude. Então, muitas vezes não tem noção do que está acontecendo. Basta lembrar o seguinte: se fizesse uma pesquisa de opinião autêntica, por exemplo, na população brasileira, o que pensa do STF hoje? Infelizmente, com certeza é algo muito mais negativo que seria 10, 20 anos atrás. Porque a Corte perdeu a aura que tinha. E é por causa da aura que se pretendia que ela tivesse que não foi criado nenhum mecanismo, a gente falava aqui um pouco antes, de controle maior sobre a Suprema Corte, que era inimaginável que se assiste hoje. Então, quem está ali tem competência técnica, mas está como que, digamos, desvairado pelo poder, por uma obsessão de alterar o status quo do poder executivo. Não é essa a função do STF. Pois é, professor, nós estamos encerrando o nosso programa, já estamos acabando aqui, o tempo voou, porque tem, desculpe, tem tanta coisa para a gente falar que acabou voando, e eu percebi aqui que a sua expectativa e o seu otimismo de que oxalá, como o termo que usaste, oxalá o STF volte a ser o guardião da Constituição, porque hoje nós não respeitamos mais os ministros, é a sensação que passa. Hoje a gente tem medo. Exatamente. Tem medo por esse autoritarismo que foi colocado. Professor, muito obrigado por sua participação no programa, um grande abraço para o senhor e vamos torcer que, oxalá, o STF volte a ser o que ele deve ser. Vamos torcer, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês as nossas inquietações e reflexões. E convido a ver um livro que tem muitas matérias técnicas sobre essas inconstitucionalidades. Qual é o acesso que as pessoas teriam? Então, basta colocar nos buscadores digitais Supremos Erros, Decisões Inconstitucionais do STF. É a editora Fundação Fênix, que fica no Rio Grande do Sul, que publicou. Acho que é o caminho mais fácil. Aí vai chegar no link. No próprio site da editora está lá para fazer download gratuito. São 16 ensaios, né? Exatamente. Desde Gandra Martins, Denis Streck e demais autores que comentam decisões do STF que foram abusivas. Tá? Então vale a pena realmente dedicar um tempo, quem é da área jurídica especialmente, e buscar essa obra. É importante essa leitura. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço. E obrigado para vocês que estiveram conosco até aqui, nos acompanhando nessa conversa importante, nessa conversa reflexiva. Terça-feira que vem eu volto com mais um Conexão ND. Um beijo e obrigado.